Fala galera, tudo bem? Eu sou o engenheiro eletricista Leonardo Sec e hoje eu vou apresentar para vocês um quadro elétrico residencial e nós vamos fazer uma análise do que está certo e o que está errado nele e como corrigir isso aí e se não corrigir, quais são as consequências, quais são os riscos que as instalações e os usuários estão correndo, né? Estão ali sujeitos. Então vamos lá. Só de abrir o quadro, a gente já começa a ver uma coisa que não está muito legal. O que? Nós temos esse barramento aqui exposto, ele está acessível para alguém vir e colocar a mão. Qual que é o problema disso aí? A NR10 e a 5410 fala que as partes vivas de uma instalação elétrica, o que é isso? Os condutores, seja um barramento, seja cabos energizados, não podem ter acesso direto, um contato direto. Então, como que a gente corrigiria isso aí? Nós vamos instalar aqui, né, nós temos dois furinhos para instalar uma tampa de acrílico para impedir que algum usuário, seja por acidente, seja porque veio mexer em alguma coisa, possa ter um contato direto com essa parte viva, evitando assim um risco de um choque. Um outro ponto que a gente já vê também são as identificações dos circuitos. A gente vê aqui que não são todos os circuitos que estão nomeados. Qual que é o problema disso? Às vezes você precisa desenergizar alguma coisa, tem que desligar a casa inteira para fazer uma manutenção num ponto. Então a norma também fala que deve ser nomeado, então deve ser corrigido que a gente tem 3 disjuntores aqui sem essa nomenclatura. Um outro ponto é o unifilar. A norma fala que todo projeto ele deve conter um unifilar e que ele deve ser atualizado sempre que houverem modificações. Normalmente o unifilar fica aqui na tampa. Para quê? Ele vai falar qual é o circuito que está sendo ligado ali, a potência dele, em qual das fases deve ser ligado para ter um balanço de fase adequado, quais são os cabos e o disjuntor que vai proteger. Mas o problema que acontece é o seguinte, normalmente não é feito um projeto elétrico para uma residência e o cara vai lá e instala onde ele acha que tem que colocar uma tomada, a quantidade que ele acha, não faz um dimensionamento correto de cabos, de proteções, mas beleza, ele faz no senso comum, no que sempre tem por aí. E aí um lugar que vai usar muito a tomada tem uma tomada. O que as pessoas fazem nessa situação? Ou usam um T, ou colocam um Benjamin, réguas, né? Benjamin é um T também, dependendo do lugar do Brasil, fala Benjamin. Ou uma régua. E aí um lugar que tinha um ponto de tomada vira 6. E aí acaba começando a ter uma sobrecarga naquele circuito. O que vai acontecer? Vai desarmar um disjuntor. E a pessoa não sabe, ela não entende, para ela tá tudo certo, ela chama alguém para vir fazer a manutenção na sua casa. O cara quer vender já um disjuntor, quer vender um serviço, quer agregar, mas não, isso daqui queimou, tá com problema, vamos trocar esse disjuntor. Mas ele não quer ter esse tipo de problema de novo, ele coloca um disjuntor maior. Então pensa no seguinte, tinha um disjuntor de 16 amperes, ele muda para um de 20. Vai desarmar? Só se der uma carga também que passar, mas não vai diminuir. O disjuntor que era para proteger de sobrecarga, vai começar a proteger, não vai proteger, vai ser uma chave liga e desliga. E o cabo que não comporta, não consegue conduzir aquela corrente, vai começar a esquentar e derreter a isolação. E isso é um grande perigo, por quê? Porque o disjuntor que era para proteger isso, um disjuntor termomagnético, ia pegar tanto a temperatura como a sobrecarga, talvez ele não vai pegar, só se esquentar muito, mas estiver mal dimensionado. Aí acaba gerando um risco de incêndio. Qual que é o problema? A gente já teve prédio em São Paulo que pegou fogo por conta de curto-circuito, teve aquele incidente com os jogadores da base do Flamengo quanto a instalações elétricas e acaba gerando um grande risco. Então, por que acontece tudo isso? Você precisa ter um diagrama unifilar que vai falar qual cabo está passando ali e qual a proteção que ele tem que ter para garantir que, independente do profissional que está indo fazer o trabalho, ele vai trocar por um equivalente, para você não correr esse risco. Um outro ponto que a gente consegue identificar nesse quadro também é que ele não tem DPS. O que isso quer dizer? Que se alguém tomar um choque na cozinha, essa casa tem piscina, se alguém tomar um choque lá, não vai desarmar. A pessoa vai tomar o choque e continuar levando um choque. Ele não vai desarmar, não vai proteger a pessoa. Esse é o primeiro ponto. Nós temos áreas molhadas, banheiro, cozinha, mesmo que não tivesse a piscina, precisaria ter um DR. O outro ponto, a gente não tem DPS aqui, então se vier um surto pela rede elétrica, não vai proteger, pode queimar equipamentos. É muito comum modems de internet queimar após uma tempestade com incidência de muitos raios. Então,
já são pontos aí que a gente vê que precisa ser implementado. E os últimos pontos que eu vou falar para vocês a gente tem alguns cabos aparentes assim passando, que dá para a gente ajustar na instalação. E aqui eu tenho um cabo diferente, por quê? Essa é a ponta de um cabo, tá numa fita branca, não sei se é uma fita isolante, o que que é. E qual que é o problema disso? Se esse cabo aqui tiver energizado e ele tiver contato com essa chapa do painel, talvez ele não vai dar um curto, talvez não vai dar uma corrente muito alta, mas vai ficar energizado esse quadro. E qual que é o problema? Como não tem DR, não vai desarmar porque está tendo essa corrente de fuga. E às vezes numa situação que a pessoa precisar vir acessar o painel elétrico, ela vai tomar o choque só de relar a mão na carcaça, porque a carcaça está energizada. Então são pontos básicos que você precisa estar atento, você engenheiro civil, arquiteto, numa obra, por quê? Porque isso está na sua responsabilidade, você que está cuidando dela, ou você que está aí na sua casa fazendo alguns ajustes, adaptações, ou só entrou na casa e está com medo, porque é perigoso mesmo, a eletricidade é muito perigosa, você precisa estar atento a essas coisas. Não pode ter contato direto, tem que estar identificado, precisa ter um DPS e precisa ter os DRs na sua casa. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você tem alguma outra dúvida quanto painéis, só deixar aqui nos comentários que nós vamos responder. Até mais!